Oi, gente, tudo bem? Vamos começar um pouquinho hoje sobre a faculdade. Eu vim fazer hoje um resumão do resumão, né, de como funciona a faculdade, a UNLP. Logo de cara, no primeiro ano, quando a gente entra, se depara com palavras monstruosas, que a gente fica super perdido, mas nada que com o tempo a gente aprende, né, e se acostuma com tudo isso. Vou começar primeiro. Antes de tudo, eu tô aqui com uma pesquinha, tá? Em papel, pra não esquecer de nada e falar tudo direitinho e também em ordem. Vamos começar falando sobre a faculdade. A Universidade Nacional de La Plata, mais conhecida aqui como Faculdade de Ciências Médicas, ou UNLP, se localiza na província de Buenos Aires, né? Ela fica a 1h30, 1h40 da capital de Buenos Aires. Eu mesmo moro na capital. Para eu poder me translocar para a faculdade, eu preciso pegar um metrô, um trem, outro trem quando eu chegar lá, ou um ônibus. Como assim? Como que tanto transporte e tanta locomoção? Eu moro na capital. Para ir para a faculdade, o que eu tenho que fazer? Eu pego um metrô, ou eu posso pegar um ônibus também, de onde eu estou, né, da minha casa, até a Praça Constitución, que é onde sai o trem. Sou acostumada a ir de trem, tem a opção de você ir de ônibus também, que é direto. Porém, normalmente eu vou sempre em trem. E na Praça Constitución sai o trem, só de trem é 1h30, mais 1h10, desculpa. 1h10 de trem, você pega na Praça Constitución e a última parada, a última estação é La Plata. Quando você chega em La Plata, você tem que pegar um trem universitário, que sai, se eu não me engano, é de 1 em 1 hora. E tem a opção de você pegar o ônibus também, ou tem a opção de você ir caminhando. Porém, fica um pouquinho distante, né? São várias faculdades lá que tem diferentes, tem a de engenharia, tem a de odontologia, que tem algumas que são mais próximas da estação de trem, tem outras que são mais distantes. A de medicina fica um pouco mais distante, então a opção para todo mundo é pegar o trem universitário ou pegar um ônibus. Não fica na capital, é um pouco distante, tem gente que opta morar em La Plata e tem gente que opta morar na capital para poder fazer essa locomoção. Por quê? Tem gente que não se acostuma, né, em viver em La Plata. Quem já é acostumado a morar na capital em Brasil, é um pouco difícil de se acostumar, porque lá é como se fosse o interior do Brasil, né? Um interior onde não tem muito movimento, onde é tudo mais tranquilo. Algumas coisas são um pouco mais distantes. Na capital você tem tudo perto, você encontra tudo. E é isso. Bom, agora vamos falar da faculdade. A faculdade, nós temos as matérias, né? Temos matérias anuais, matérias quadrimestrais e matérias bimestrais, que também são divididas em optativas e obrigatórias. Dentro das matérias, quando você faz a sua inscrição, você vai fazer a inscrição, vai entregar os papéis, os documentos e tudo mais. Estando tudo certinho, vai ter o dia das inscrições das matérias. Você vai ter que escolher qual cátedra você vai se inscrever e a sua comissão. A faculdade não é tempo integral, você que escolhe os dias da semana e os horários que você vai querer cursar. E dentro disso está a comissão, né? No caso, você vai escolher a comissão que vai te dizer o dia e o horário que ela está disponível para ser cursada. O que mais? Cada matéria é dividida em TP e seminário. TP são trabalhos práticos e seminário é mais ou menos teoria, como se fosse a teoria. Durante as aulas virtuais, como agora a gente está tendo tudo virtual, tem matérias que optam para você fazer autoevaluações, que são como alguns deveres, né, que passam algumas práticas que eles colocam para você responder perguntas, no caso. Muitos colocam para ser obrigatório fazer e outros colocam simplesmente só para você saber qual o seu nível, se você está indo bem, se você realmente entendeu, para ter uma base de como que vai ser o parcial, como que vai ser a prova. As matérias anuais do primeiro ano são biologia, citologia, histologia e embriologia e anatomia. Citologia, histologia e embriologia são 3 em 1. No caso, citologia você vai estudar sobre
o microscópio óptico, né, vai saber como funciona, como ele é, etc. Histologia, você vai saber sobre os tecidos, você vai estudar sobre o tecido do corpo humano, tecido epitelial, tecido conectivo e etc. E embriologia, você vai estudar a embriologia humana. Matérias quadrimestrais, nós temos ciências sociais. Matérias optativas, nós temos informática básica e ciências exatas. Depois, mais na frente, eu vou fazer vídeos mais específicos explicando sobre isso, né? As matérias anuais, matérias quadrimestrais, matérias bimestrais, optativas, etc. O que mais que eu tenho que falar? Sobre os parciais. Logo também, quando você começa a cursar as matérias, né? Demora alguns dias e aí começa a sair tanto no Instagram quanto no site da faculdade aquela coisa, parciais 1F, 2F, 3F, 4F. O que significa isso? São datas, gente. Você tem 4 datas, né? Cada matéria você tem 4 datas para você escolher 3. Então, F significa fechas, que em português são datas. Então, são 4 datas para você escolher 3. Eles te dão a oportunidade de você, ou te dão 4 datas, né, de provas. Por exemplo, não sei, 1º de junho, 10 de junho, 20 de junho, 30 de junho. Dessas 4 datas, você pode escolher 3 datas para você fazer os parciais. Não é que você tem que fazer todos 3. Se você desaprovar no primeiro, você tem a oportunidade de fazer em outra data. Se você desaprovar no segundo, você tem apenas mais uma data para fazer. E se você reprovar nesse terceiro, você tem que recursar a matéria. E para isso também que é importante, né, pra gente a questão de matérias anuais, quadrimestrais e bimestrais. A bimestrais a gente consegue recuperar no mesmo ano a matéria, as quadrimestrais também, porém as anuais não. Se você perder uma matéria anual, você basicamente é como se você perdesse já um ano, porque como ela já diz, é anual, então você cursa uma vez ao ano, então se você perder o ano, seu ano letivo, basicamente é como se você vai ter que repetir ano que vem a mesma matéria. O que mais? Tem matérias que você tem a promoção, né? Para você aprovar na faculdade, você precisa de 4. 4 já é suficiente, já é uma nota suficiente para você aprovar um parcial. Porém, tem matérias que fazem a promoção. Não são todas, mas tem matérias que colocam a promoção, né? Se você tirar, por exemplo, biologia, nós temos duas provas. São 2 parciais. E se você tirar 7 no primeiro parcial ou mais, e se você tirar 7 no segundo parcial ou mais, você promociona a matéria, então você não precisa fazer uma final. O que é final? Quando você aprova todos os parciais da matéria, de uma matéria, você precisa fazer uma final. Eles te fazem uma avaliação em você, né, se você realmente sabe todo o conteúdo. Porém, não é que eles fazem uma avaliação de todo o conteúdo, é que eles querem que você estude todo o conteúdo para eles te fazerem perguntas sobre alguns temas, né? Porque isso tem as bolichas, que eles chamam. Nas finais, por exemplo, em isto e embrio, por exemplo, são 20 bolichas. Eles separam vários temas misturados, né, em uma bolicha. Por exemplo, na primeira bolicha tem gametas, tem para você falar sobre ouvido, tem para você falar sobre os tecidos, outro tipo de tecido, outro tipo de coisa. Então, na boliche 1 são vários temas misturados do que você viu no ano inteiro para você dar ali no parcial. Então você não sabe qual vai cair porque essas bolas são sorteadas. Então você tem que estudar todas as 20, que seria o conteúdo do ano inteiro, desde do primeiro dia de aula até o último dia de aula, entendeu? E é basicamente isso. Você precisa tirar 4 também para aprovar. Você tirando 4, você já tem a matéria aprovada. Uma coisa que eu esqueci de falar antes de falar sobre a final é sobre a cursada. Para você aprovar a cursada, você precisa aprovar a quantidade de parciais que cada matéria te dá. Por exemplo, anatomia
A e C, ela te dá a opção de você fazer 4 parciais, né? Que são divididos em 4 blocos. E nesses 4 blocos, ao terminar, você tem que fazer os 4 parciais. Então, você precisa aprovar os 4 para você aprovar a cursada. Se você aprovar os 4 parciais, que você vai para a final, né? E aí, da final, você vai estudar todos os conteúdos que você estudou durante o ano inteiro para você ser sorteado nessa bolicha, que você tem que se inscrever para poder fazer a final e etc. Tá regular, né? E da final, que a maioria de todas as matérias, né, principalmente anuais, são todos orais. Você tem que fazer as provas orais. Fazendo um resumo de tudo, bom, cada matéria, né, tem a cátedra, tem a comissão, tem o TP, tem o seminário, tem as matérias anuais, bimestrais, quadrimestrais, nós temos cursada, nós temos como cursada aprovada, matéria aprovada, finais, fechas. E é isso, é assim, basicamente, mais ou menos, como funciona a faculdade. Eu vou fazer vídeos detalhadamente explicados, até de algumas matérias também, pra falar como funciona direitinho e vocês entenderem melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com os amigos, né, que querem também ir estudar na faculdade ou que tá fazendo a faculdade agora e quer entender um pouco mais. E me acompanhem para assistir os outros vídeos também, que vai estar bem legal e eu vou gostar. E vou gostar de estar compartilhando essas dicas, né, com vocês, ajudando vocês a entenderem melhor a faculdade. Beijos!